Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, prosseguindo com o nosso curso sobre o método Legislar, eu e a professora Priscila vamos conversar com vocês sobre mais alguns tópicos muito importantes relacionados a aquilo que dispõe sobre o procedimento, sobre os princípios e mais alguns pontos. Doutora Priscila, a palavra está com a senhora. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo falar. É um enorme prazer dar continuidade, então, ao nosso curso sobre o método Legislar, trazer mais conhecimento para os parlamentares, assessores e demais que estão participando desse curso. Eu acredito que seja isso, doutor Caio. Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito desse desenvolvimento da lei, né? O que nós devemos observar quando resolvemos, então, propor um projeto dentro do nosso município, bem como quais são os pontos que a gente deve analisar quando um projeto vem lá do Poder Executivo. Sobre esse desenvolvimento, sobre aquela problemática que já conversamos um pouquinho a respeito, sobre a análise das situações, as definições do problema. Doutor, se quiser passar, vamos conversar um pouco a respeito desses tópicos, doutor. E quero que o doutor traga sobre a questão de quando foi vereador e como fazia, né? Na prática, no dia a dia, essa identificação do problema, que é algo que muitos esquecem, que só querem propor leis, mas por que propor? Né? Para que propor? Né? E como eu devo analisar essa questão dessa identificação do problema? A minha visão é sempre um pouco mais técnica, né? Obviamente, porque eu não estou ali na cidade, eu não estou caminhando pela vizinhança, eu não estou conversando com o pessoal do bairro, então, às vezes, quando o problema vem para mim, eu faço isso. Eu faço uma análise técnica de qual é a opinião dos órgãos, como que está esse desenvolvimento lá nos controles do município, né? Tanto no controle interno, no controle externo, a jurisprudência, qual é esse desenvolvimento. Mas, na questão prática, no nosso dia a dia, nada mais justo do que ter um ex-vereador e cheio de conhecimento das leis aí com nós, né? Tá com a palavra, doutor. Então, pessoal, isso que a doutora Priscila está colocando é muito importante, principalmente a respeito de para que aquele projeto, aquela proposta de lei está sendo proposta. Olha, parece até redundante, mas vejam bem, é uma proposta de lei. Alguém está sugerindo que aquela ideia se torne lei, caso a maioria concorde. Mas, afinal de contas, para quê? Qual que foi o motivo, qual foi a razão que levou o parlamentar a apresentar aquela proposta de lei? Vamos lembrar o seguinte: a lei, ela não tem que ser um objetivo em si mesma. Ela vai ser um instrumento para proporcionar ou a solução de um problema, a mitigação de um problema, a redução de um problema, ou que seja aproveitado alguma oportunidade ou algo que seja útil, que seja relevante para a coletividade. Então, você não parte da lei. O primeiro passo é entender aquilo que se pretende tratar. Vamos dizer, no caso de um problema, vamos entender qual é exatamente o problema e somente depois que nós entendermos qual é o problema, que nós vamos procurar a solução para o problema. Caso contrário, nós vamos ter leis inúteis ou muitas vezes que vão, inclusive, agravar os problemas. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo triste, né? Imagine, doutora Priscila, que eu esteja com febre. Se eu estiver com febre, eu posso tomar antibiótico automaticamente? Não. Para quem não tem familiaridade com essa diferenciação, é o seguinte: os antibióticos, eles são medicamentos aplicados em caso de infecções por bactérias. E eu posso ter alguma infecção que vai resultar febre. Lembrando que a febre é o efeito de um problema. Mas se for um vírus, eu vou ter febre do mesmo jeito, mas antibiótico não vai resolver, porque o vírus é diferente de uma bactéria. Então, se você trouxer um antibiótico para tentar reduzir a febre de alguém, sem saber qual é a causa da febre, você vai agravar se aquela pessoa tiver
com alguma doença causada por vírus, por exemplo. Da mesma forma, não adianta eu querer saber de uma solução se eu não sei qual é o problema. Eu já vi muitos vereadores copiando projetos de outras cidades e muitas das vezes geraram um problema muito maior. Vou dar um exemplo. Existe uma cidade em Minas Gerais que tem uma lei que obriga todas as agências bancárias a disponibilizarem estacionamento para os clientes. É uma cidade muito rica, com mais de 400 mil habitantes. Nessa cidade, talvez o legislador possa se dar o luxo de exigir que tenha estacionamento para os seus clientes, porque os bancos brigam para poder existir nessa cidade, circula muito dinheiro. Mas teve um vereador que copiou esse projeto da cidade que eu mencionei e ele queria obrigar que na cidade dele, uma cidade pequena, com menos de 15 mil habitantes, essa lei também fosse colocada em prática. O que iria acontecer nessa cidade pequena? Simplesmente as agências bancárias iriam fechar suas portas e iriam para cidades vizinhas. Então, pensando em ajudar de um lado, acabaria criando um problema muito maior. Então, fica aí essa dica, mas vale a pena a gente fixar mais um pouquinho nesse aqui. Vamos falar um pouco de educação agora. Vamos lá, educação. A maior parte dos vereadores vai vir com o seguinte discurso: precisamos construir mais escolas. Ah, vereador, mas precisamos mesmo? Será que o problema é a falta de escolas? Ah, mas tem muita gente analfabeta no nosso município, a gente precisa que eles estudem, então temos que construir escola. Mas veja bem, vereador, talvez as pessoas não estejam dando continuidade nos estudos por questões de falta de transporte escolar. Então, se o senhor construir mais escolas, mandar construir, viabilizar a construção, o senhor não necessariamente vai estar ajudando a resolver o problema, porque o problema não é falta de escola, é falta de transporte escolar. Ou, o problema é que as crianças estão indo para a escola e não tem merenda, então teria que melhorar a merenda escolar. Ah, não, o problema é que não tem turno durante a noite. Os alunos jovens acabam abandonando a escola, abandonam a escola porque eles precisam trabalhar, e aí depois, chega à noite, não tem onde estudar. E aí, nesse caso, resolveria apenas colocando turnos noturnos. Enfim, para cada tipo de problema tem uma solução. Você não vem com a solução sem saber qual é o problema. Devolvo a palavra, doutora Priscila. Quero trazer um exemplo, o que aconteceu hoje, né, doutor Caio? Um exemplo básico: carro abandonado na estrada, o carro abandonado na cidade. Pegar um projeto de lei de uma cidade muito maior, muitas vezes não vai ser compatível com a cidade que eu vivo. E nós, no meio dessa análise desse projeto, né, doutor, quantos questionamentos surgiu? Será que era viável? Será que no município cabe esse artigo ou esse inciso? Será que cabe? Então, teve uma identificação. O parlamentar trouxe um problema, que são os carros abandonados, e depois a gente precisa conversar com ele a respeito do que funciona na sua cidade. Será que se eu pegar aquela cláusula lá, que os mecânicos não podem usar a rua, né, que estava lá vedando eles, caberia na cidade dele? Se lá é uma prática comum, não tem um problema, não tem essa problemática, né? Enfim, são vários quesitos que precisa ser pensado antes de propor a lei, porque depois, para controlar os resultados dela, pode ser um baita problema. A gente sabe, a gente tem conhecimento de cidades que pegaram projetos de lei de uma cidade vizinha e logo em seguida aprovaram e não fizeram uma análise nem mesmo orçamentária, aprovaram o projeto e depois como que fica para colocar em prática? Não tinha dinheiro. Naquela rúbrica não tinha dinheiro, precisaria fazer outros créditos suplementares especiais para resolver esse problema. Mas tudo isso por falta de quê? De identificar o problema, de ver se aquele projeto de lei cabe no nosso município, né? A letra B ali a gente fala sobre análise da situação questionada, que é mais ou menos isso que o doutor Caio trouxe, que é essa questão da conduta humana, né? Esse desenvolvimento, além da conduta humana, o desenvolvimento social ou econômico dentro do nosso município. O projeto de lei que eu vou propor, eu estou fazendo essa análise ou simplesmente eu só estou propondo para colocar mais um número, né?
Além disso, a influência da política nacional. Por que eu trago esse ponto? Porque muitas vezes eu quero propor um projeto de lei e está lá no STF um questionamento a respeito da legalidade ou inconstitucionalidade dela. Então, eu vou propor o projeto de lei para que lá na frente eu tenha um problema. Eu sei que são questões que o jurídico vai ter que resolver, mas isso não impede que vocês tenham um conhecimento básico a respeito disso, pelo menos para poder argumentar. Nós já ouvimos situações que menosprezar a capacidade não é interessante. Então, o que falta? Somos todos iguais, né? Independente de eu ser o jurídico de uma Câmara de Vereadores, independente de o Dr. Caio ser o vereador. Se ele não tiver o conhecimento, eu estou aqui para colaborar com ele. Mas, independente disso, a gente precisa ter uma análise, pelo menos um conhecimento raso sobre o que é cada questão. Então, se a gente tem essa influência política nacional, dessa questão desse projeto de lei ou uma lei que está sendo questionada a sua legalidade ou essa constitucionalidade, para que eu vou colocar no meu município? Não é mesmo? Tem necessidade? Não dá para aguentar? Ou não dá para eu fazer um requerimento ou fazer uma indicação, tentar resolver esse problema de outra forma, não com um projeto de lei. É claro, aqui no nosso curso a gente vai conversar sobre os conceitos, né, doutor Caio, de cada um, para que fique claro para os vereadores e parlamentares e para quem eventualmente deseja entrar nesse mundo, né, político. Outra consequência que eu pensei nessa análise de situação questionada é essa consequência desses problemas, né? Eu vou propor um projeto de lei e será que esse projeto de lei não vai me causar outros problemas? Né? Uma consequência de novos problemas técnicos. E as consequências do ato legislativo mesmo, né, doutor? Não sei se o doutor quer trazer outro tópico Sim, dessa análise. eu quero lembrar, aconteceu recentemente também, uma seguinte situação. Estava conversando com um secretário municipal e ele me explicando que a remuneração dos secretários municipais na cidade em que ele é secretário é muito baixa. O subsídio é muito pequeno, acaba que quase ninguém quer ser secretário tendo as qualificações que o cargo exige. E ele me perguntou se ele poderia, então, sugerir que o prefeito converse com a Câmara para que eles aumentem aí, por meio de um projeto de lei, deem ganho real para os secretários. E aí alguém suscitou, não, mas secretário tem que votar antes das eleições. Aí alguém falou, não, essa regra aí não está no artigo 29 da Constituição, só para vereadores, mas enfim, o assunto foi sendo estudado e chegamos à conclusão de que isso está no STF aguardando definições. Se pode haver ganho real, aumento com ganho real para secretários, antes que seja votada para a próxima legislatura ou não. E aí a gente aconselhou, olha, melhor aguardar a definição lá no STF, não façam nada. Mas o Tribunal de Contas do Paraná já falou que pode. Falou antes do assunto chegar para o STF. Então, a gente sempre precisa fazer essa análise que a doutora Priscila já explicou. Devolvo a palavra para a senhora, doutora. Outra questão que eu trouxe ali, que é a definição dos objetivos, né? Então, o que seria essa definição dos objetivos? É uma avaliação. O vereador, o parlamentar municipal, faria uma avaliação das alternativas que existem. O prós e contra. É claro que parece, assim, muito técnico, né, doutor? E fica assim, mas é difícil colocar em prática. Não é difícil, a gente já vive isso no dia a dia e muitas vezes é feito sem observar. O que é essa análise de prós e contras? Ver o que é favorável na implementação do projeto de lei, o que pode ser contra esse projeto de lei. Claro que se você for fazer uma análise, mas então eu não vou propor o projeto, né, porque tem prós e tem contras, então vai ser um problema. Não, se a gente for ver por uma outra visão, nós vamos ver que ele amplia essa liberdade do legislador, né? Te dá mais amplitude também de questionar e de sugerir como esse projeto de lei pode acontecer dentro do município. Claro, eu estou partindo de uma base que quando você pega, por exemplo, um modelo de projeto de lei, isso não significa que ele deva ser
igual para todo mundo. Você pode sim pegar o projeto de lei, analisar eles, por exemplo, peguei um projeto de lei de uma cidade vizinha. Eu vou analisar esse projeto de lei, não me impeça, não me impede que eu pegue esse projeto, mas analise e coloque ponto a ponto se ele realmente cabe no meu município, e eu faço, e eu tenho a liberdade de fazer modificações no projeto de lei, né? Não é como se fosse um contrato de adesão que a gente só pega, copia e leva, né? Ele te dá a liberdade de você modificar cláusulas e, enfim, adequar a nossa realidade municipal, né? Doutor, te passo a palavra sobre essa questão da definição dos objetivos. Eu trouxe aqui, doutora, tem um conceito até interessante, que é o benchmarking. O que é essa ideia? A gente chama isso de não precisa inventar a roda já foi inventada. No Brasil, só para vocês terem ideia, tem 5.568 municípios. Com certeza, os problemas que vocês vivenciam na sua cidade são parecidos com problemas que outras cidades vivenciam. É claro que não são idênticos, mas são muito parecidos. É muito provável que outros municípios já encontraram soluções para as realidades deles. E alguns encontraram possibilidades de soluções ruins que não deram certo, e outros encontraram possibilidades de soluções que deram certo. E aí, o que vocês podem fazer? Aprender com os erros dos outros, conversar e aprender com o êxito dos outros, procurar pesquisar, verificar quais municípios já apresentaram propostas de lei nesse sentido que você está buscando e procurar saber o que deu certo e o que deu errado. Isso tem um nome bonito, né? Benchmarking. Mas, vamos pegar uma sugestão. O exemplo da causa animal. Causa animal é um assunto que hoje quase todo município tem lei tratando, e se não tiver, já está discutindo de alguma maneira. Pode ter certeza que alguns apresentaram soluções que se mostraram um desastre, enquanto que outros conseguiram acertar o caminho. Por que o seu município tem que ter a vaidade de apresentar uma proposta sem antes conversar com outros locais, com outras câmaras e perguntar o que deu certo e o que deu errado? Por que fazer dessa forma? Pesquisem. E aí vocês vão encontrar práticas que não devam ser repetidas e outras que sim podem ser, vamos dizer assim, multiplicadas. Então, mas para conseguir chegar até lá, vocês têm que definir qual que é o objetivo seus. O que nós queremos alcançar com esse projeto de lei? A gente quer reduzir o número de população de animais de rua, em situação de rua, né, gatos e cachorros, por exemplo. Esse é o nosso objetivo, mas de uma maneira que seja adequada e sustentável. Então, beleza, a gente vai castrar, a gente vai colocar microchips, etc, etc. Mas é isso, tem que definir os objetivos. Você tem que saber responder. Quando alguém te perguntar, vereador, para que você quer apresentar esse propósito de lei? Qual que é a sua resposta? A pergunta é, para que você está apresentando essa sugestão de soluções? Não sei responder. Copiei do curso da doutora Priscila do CAI. Não, isso é errado. Você não adianta ir lá no nosso banco de dados e fazer download de 50, 100, 500 projetos de lei. Não adianta nada se eles não forem adequados para a sua realidade. Devolvo a palavra para a doutora Priscila. Então, eu acredito que seja isso. Outro tópico que eu coloquei ali é a questão do controle de resultados. Eu, sinceramente, eu nunca vi um parlamentar, ou pelo menos nunca veio até mim falar a respeito da lei que propôs no município. Tu acredita nisso? Nesse todo esse tempo de várias consultorias e assessorias, em nenhum momento um vereador disse, eu propus um projeto de lei e fui conversar lá com o prefeito, com a secretaria, para ver se estava funcionando e não está. Nunca ninguém me perguntou ou veio me falar ou me pediu o que poderia fazer a respeito. Então, eu coloquei ali esse controle de resultado. A lei aprovada está em vigor e ainda. A gente sabe que muitas vezes a lei é aprovada, vai para o executivo e o executivo não faz nada. E fica lá. É verdade. A lei não é publicada, não é promulgada, ela não fez nada, morreu. Ficou lá.
Então, ela não tem a sua eficácia, ela não completa o círculo, então, do ato, né, que deveria ser completada. Então, essa lei aprovada, ela produz resultado no município. Eu trouxe esses dois questionamentos, não sei se o doutor Caio tem experiência a respeito disso. Eu confesso para vocês que eu não tenho experiência, porque nunca ninguém veio me perguntar, falar e pedir o que eu faço se minha lei não foi aprovada, mas não tem eficácia nenhuma no município. Já, Doutor. sim, já aconteceu comigo. Eu apresentei um projeto de lei, até muito polêmico na época, a pedido da Polícia Militar, que pretendia ajudar a evitar esses crimes que a gente chama de velho cangaço, de explosão de caixas eletrônicos e esses caixas 24 horas, né? E qual que era a ideia? Que os bancos, quando passasse de determinado horário, deveriam baixar uma grade de ferro, se fossem invadidos, soltar uma cortina de fumaça. E isso iria inibir esses grupos que explodem caixas eletrônicos. Apresentamos o projeto, convidamos todos os gerentes dos bancos para darem suas opiniões, as agências bancárias que tinha na minha cidade. E aí, um só foi, e ele falou que da parte dele está tudo bem, porque ele mesmo já até tinha isso, não era difícil de cumprir a regra. E aí, beleza, virou lei, foi publicada, foi sancionada e publicada. Percebemos que algumas agências não adotaram essa prática. O que a gente fez? Levamos a conhecimento do Ministério Público e o Ministério Público fez o que estava ao alcance dele para cobrar explicações das agências bancárias sobre por que elas não estavam cumprindo. Inclusive, vale aqui uma dica sobre esse caso. Por quê? Porque as agências argumentavam o seguinte: a gente só segue o que o Banco Central define. E aí, o entendimento da jurisprudência é o seguinte: não, o município tem competência para legislar sobre assunto de interesse local. E o município que o Caio é vereador entendeu que tinha que colocar essa lei aí para a proteção das pessoas, o patrimônio das pessoas e a segurança das pessoas. Enfim, então levamos para o Ministério Público. Vale a pena. Fica essa sugestão. O Ministério Público é um dos guardiões das leis. Tá bom? Exatamente. Eu Devolvo acredito para a senhora. que esse seja um desenvolvimento, né? As observações que nós queríamos trazer, então, para os vereadores, para pôr em prática, né? E realizar, então, no seu município e não seja aquela máquina só de fazer leis. Nossa ideia, eu acredito que o doutor Caio fala por nós, né? Mas a Sim. nossa ideia é trazer parlamentares municipais mais conscientes do que estão fazendo. Não simplesmente entrar naquela máquina, né? Naquela máquina de que eu vou fazer tudo e vou colocar um monte de projeto de lei só para que a pessoa, o Ministério Público, ou órgãos de controle, enfim, olhe lá no site da Câmara, esse é um ponto, né? Por favor, atualizem o site da Câmara, tenha lá, vereador fulano de tal tem 50 projetos de lei. E a efetividade desses projetos de lei, né, doutora? Muitas vezes não tem. Eu acredito que nesse tópico seja isso. Nossa próxima aula, então, seria sobre os princípios que regem, então, essa elaboração dessa lei. São princípios, são longos, mas eu sei que a parte principiológica ali é um pouco chata, mas, enfim, é interessante que todos saibam, justamente para a gente formar uma base de conhecimento, para que não venha mais ninguém e digam para vocês não podem propor um projeto de lei, ou que vocês não sabem e eu sei. De forma alguma, conhecimento está aí, está para todo mundo. Quem tem interesse vai saber. É isso aí, muito obrigada e até o próximo, então, doutora. Isso, até o nosso próximo bloco, então, pessoal. Até logo. Até.